Olá, tudo bem? Para essa questão, eu já deixei esquematizado aqui para a gente entender o que vai acontecer com esse desenho. A gente tem aqui um corpo e a gente quer calcular onde está o centro de massa desse corpo aqui. Perceba que, apesar da densidade dele ser constante, a gente identifica essa informação pelo fato de que ele é um corpo homogêneo, como está lá no enunciado. Por mais que a densidade dele seja constante e a razão massa por volume seja sempre a mesma, a gente aqui vai traçar, ó, a gente vai dividir ele aqui no meio, tudo bem? E a gente vai ver que as dimensões dele não são as mesmas. Se a gente considerar esse lado aqui e esse lado aqui, tudo bem? Então, ó, veja que esse lado aqui as dimensões são maiores e desse lado aqui as dimensões são menores. Se a gente considerar uma mesma espessura, a gente vê que esse aqui tem maior volume, né? Porque a área dele, quando a gente olha horizontalmente assim, a área dele aqui é maior, né? Se a gente multiplica pela espessura para ter o volume é maior. Então, se o volume aqui é maior, aqui vai identificar uma região de maior massa. Se o volume aqui é menor, porque as dimensões são menores, então aqui identifica uma região de menor massa. Tudo bem? Então aqui eu tenho maior massa e aqui eu tenho menor massa. Quando a gente traça as diagonais aqui para descobrir o centro de massa que a gente descobre quando os corpos são homogêneos, claro, é o centro de massa desse pedacinho aqui, ó. Por exemplo, perceba que aqui eu vou ter duas diagonais, tudo bem? São duas diagonais aqui, ó, dois cruzamentos, e eu descobri dois centros de massa. Um deles está nessa partezinha menor, que é o centro de massa A, e o outro deles está nessa parte maior, que é o centro de massa E. Tudo bem? Só que a gente tem que encontrar um centro de massa total. A gente tem o centro de massa das duas partezinhas, mas a gente precisa do centro de massa total. Para calcular o centro de massa total, a gente usa essa relação aqui, ó. A posição do centro de massa é igual à posição de um centro de massa vezes a massa desse corpo, mais a posição do outro centro de massa vezes a massa desse corpo, dividido pela soma das massas, tá bom? Mas, basicamente, o que significa isso? Significa que o corpo que tem maior massa vai puxar mais, ele vai influenciar mais na hora de definir a posição. O que isso significa? A posição vai estar mais tendendo para o lado de maior massa. Se esses lados aqui fossem iguais, estaria exatamente na metade, que seria o ponto C, né? Se esse ladinho aqui fosse igual a esse lado grandão, ou o lado grandão fosse igual ao lado pequeno, estaria exatamente no meio desses dois, que é o ponto C. Contudo, como um lado é maior do que o outro, o lado de maior massa vai puxar o centro de massa para ele. Então, vai ficar aqui na posição D. O ponto E é o centro de massa, veja, dessa parte aqui, ó, como se a gente excluísse essa parte aqui e ficasse só essa. A diagonal define o centro de massa dele, mas não tem como a gente simplesmente ignorar o centro de massa dessa parte pequenininha. A gente também tem que considerar o centro de massa dessa parte pequenininha, mesmo que ele influencie menos. Então, a gente considera o ponto D, por quê? Porque é o centro E, só que ele está puxando mais para cá, entende? A média entre A e E puxa um pouquinho mais para o lado de maior massa. Então, se aqui no ponto C seria como se os dois fossem iguais, mas esse lado aqui está puxando um pouquinho mais para cá, é o ponto D. Não é o ponto E, porque aqui é o centro de massa desse grandão aqui. Eu tenho que considerar o centro de massa do pequenininho também. Tenho que considerar que ele também puxa um pouquinho para cá. Se você quiser pensar também, pode pensar assim, ó. O centro de massa do grandão é aqui, mas eu tenho um pouquinho de centro de massa puxando para cá. Então, eu puxo um pouquinho para cá e paro aqui no D, tá? Tem essas duas possibilidades. Se esse lado aqui fosse maior que esse, aí o centro de massa seria B, né? Puxando para o lado maior. Como a gente pode ver aqui pela fórmula, né? O de maior massa tem maior influência na hora de determinar a posição. E se eles fossem exatamente iguais, seria no C. Você tem que lembrar, basicamente, que o centro de maior massa
ele vai puxar mais para ele, vai deixar mais pertinho dele, mas não vai ser o centro dele. Por quê? Porque a gente tem que considerar todos os centros de massa. Vai puxar para mais perto, mas não vai ser ele, tá bom?